começando mais um episódio do Amadcast, hoje com a minha co-host aqui, que já está ficando o host oficial do podcast do Amadcast, Daniele Azevedo, e como convidada, a Viviane Cardoso. Bem-vinda, Viviane. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um assunto tão importante e que faz parte do meu propósito, que é a liderança feminina e a advocacia feminina. Exato. Mas antes da gente entrar no tema, Viviane, conta um pouco, até para a nossa audiência, os ouvintes e telespectadores, a sua trajetória mesmo, né? O porquê da escolha do direito e agora por que você realmente fechou nesse nicho e no que realmente você acredita. O direito começou na minha vida desde criança. Eu sempre soube que eu queria fazer direito, apesar da família vir de administradores. A minha família, o meu pai fundou a rede de ótica Centro Visão, que hoje é a maior rede de ótica mineira. Então, já nasci comerciante, né, empresária, mas a advocacia sempre fez muito sentido para mim, que eu sempre tive uma ligação muito com justiça. Minha mãe fala que o grande, às vezes, dificuldade para mim é que eu fiz direito, né? E aí eu sou uma justiceira. Então, formei em 2007, há 17 anos, exerço a advocacia, formei na PUC, fiz a prova da OAB, sempre quis advogar. Advogar é uma das grandes paixões da minha vida. E sempre fui muito envolvida com a questão de liderança feminina. O propósito de empoderamento feminino faz muito sentido na minha vida. Então, eu sempre me inseri com essa questão feminina, com essa questão de direitos femininos, de gênero, e é uma coisa que já me acompanha há muito tempo. E hoje, na minha empresa, tem 67% de mulheres em cargos de gerência e vendas. Então, o maior público da minha empresa hoje são mulheres, e eu tenho muito orgulho disso, que é um público completamente diferente. E também tive como maior contato na advocacia quando assumi a diretoria da Comissão da Mulher Advogada, e por qual exerci durante 2 anos. E aí que eu pude descobrir a realidade do universo da advocacia feminina, que nós somos mais de 70 mil mulheres no estado. Hoje nós somos a maior parte da advocacia feminina. Então, fiz disso um propósito. Hoje eu sou conselheira do Grupo Centro Visão, empresária, tenho a minha franquia do Centro Visão, palestrante, estudo muito sobre liderança feminina e estou nesse propósito de empoderamento feminino e conversar, atrair mais mulheres, conectar com mais mulheres. Interessante. E quais são os principais desafios, né, que as mulheres enfrentam na advocacia hoje em dia? Na verdade, eu vivi uma utopia, né, que eu acredito. Quando eu entrei para liderança feminina, quando eu entrei para a Comissão da Mulher Advogada, eu achava que a minha grande dificuldade seria com homens, de fazer um discurso que conectasse e trouxessem homens para o apoio. Eu não acredito num feminismo de guerra contra homens. Eu não acredito nesse feminismo, porque efetivamente nós precisamos de homens e convivemos com homens, principalmente na advocacia, que hoje é dominada pelo mundo masculino. Sim. Né? Hoje, apesar de haver uma bandeira de paridade, hoje os maiores cargos políticos da advocacia são feitos por homens, e o poder e o dinheiro estão na mão de homens, porque os grandes escritórios também são liderados por homens. Então, eu acreditava que existia a minha dificuldade seria em fazer sentido para homens, porque nós precisamos de uma comunicação para homens. E o que eu vi na realidade, e que gerou um grande problema, inclusive existencial na minha vida, foi que
nós não temos o básico no feminino. Nós não temos uma unidade feminina. Então, a partir da convivência, de conhecer mulheres, de sair da minha bolha empresarial, de elite, branca, quando eu fui conhecer essas mulheres, eu percebi que o mundo feminino, apesar de sermos a maioria, nós não temos uma unidade. Nós não temos uma parceria feminina. Nós fomos criadas em uma verdadeira competição feminina e hoje muitas partes de lideranças femininas estão submissas, subservientes a favor do público no poder masculino. Então, essa foi uma grande virada de chave para mim. Hoje eu trabalho especificamente para moldar e fazer um discurso de base para fazer sentido para mulheres, para que mulheres vejam quanto é importante a união feminina, seja na advocacia, seja na liderança feminina. Porque é necessário dividir para multiplicar. Sim. Hoje não existe um protagonismo feminino sozinho. Precisam de uma rede de mulheres. E sendo que o mundo feminino é um mundo que há certas particularidades que o homem não fala pelo público feminino. Particularidades da maternidade, da rede de apoio, da autenticidade. Então, nós temos uma série de temas, de particularidades femininas que têm que ser trabalhadas e que não são atendidas por homens. Não que eles não consigam, não dê conta, mas simplesmente porque não fazem parte do dia a dia deles. Não é uma normalidade. Hoje nós temos mulheres que precisam do mercado de trabalho para conseguir colocar dinheiro em casa, mas que também exercem grande parte da maternidade, do profissional, e que tem que lidar com isso. E hoje eu não vejo um ambiente, seja na área do comércio, do empreendedorismo, ou seja na área da advocacia, da OAB, eu não vejo um lugar seguro para a manifestação de mulheres, porque os assuntos de mulheres, cada vez mais mulheres que ocupam poder se preocupam e se pautam cada vez mais com o mundo masculino, de ser masculino. Sim, tanto na vestimenta, cada vez mais. E outro foi um ponto que me fez que me bugou, que fez muita diferença na minha vida, porque que foi com base em terapia, autoconhecimento, porque uma vez que eu entrei no mundo da advocacia, de escritórios, porque eu sempre advoguei, eu sempre busquei, apesar da minha família ter sucesso no ramo empresarial, a advocacia sempre foi meu grande objetivo de vida. Sim. Então, eu sempre trabalhei em grandes escritórios, para banco, para uma advocacia masculinizada. E durante 17 anos da minha vida, eu me afastei do feminino e busquei o masculino. Então, o yang, que eles falam, o mundo masculino, estava muito alto na minha vida. E eu era essa pessoa objetiva, masculina, briguenta, e que muitas vezes me posicionava apesar de não achar e nunca admitir, me posicionava como machista. Porque eu acho que tanto na minha vestimenta, hoje é estranho você chegar no mundo, nas advogadas, e ter mulheres de vestidos. Mulheres femininas, por quê? Porque você busca afastar o lado feminino para não te trazer fragilidade. É inconsciente às vezes, né? E isso foi uma coisa inconsciente que eu fui muito moldada. Então, de repente, eu me vi brigada completamente com o feminino. Porque quando lá na minha trajetória na advocacia e nos ambientes da advocacia, seja nos tribunais, seja nos escritórios, seja na OAB, eu me via como uma pessoa
que não podia usar vestido, porque às vezes que eu usei vestido, eu era utilizada para despachar. Não era a minha inteligência e meu poder de negociação. Era a beleza, era o feminino, era uma espécie de como se o feminino nos trouxesse uma visibilidade e uma normalidade para assédio. Então, cada vez mais eu vejo, e eu também fui assim, tanto que eu fiz todo um trabalho para me fazer as pazes com o feminino, por causa disso, porque nós temos ambientes muito masculinizados, ambientes que a mulher não vou falar que é um subproduto, mas ela não está na figura de protagonismo, seja de referências femininas. Nós não temos uma advogada que você fala assim, nossa, essa é referência e essa ocupa um lugar de poder. E quando nós chegamos nesses lugares, nós não nos preocupamos com as questões de gênero feminino. Tanto é que passou-se a ter um espaço Kids dentro da OAB com a última gestão da comissão e por uma requisição e uma batalha de tanto da presidente Natália Damasceno quanto da diretoria. Então, é uma coisa que a gente começa, nós não temos o básico para exercer a advocacia feminina, porque se insere de um tanto de coisas, de um tanto de uma rede de apoio que não é necessária para os homens que estão nos cargos de poder, porque homens que estão nos cargos de poder têm as suas mulheres para exercer a parte de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar das outras coisas, e inclusive de cuidar dos seus escritórios. Eles são ali só para pautar negócios. Podem trabalhar até altas horas da noite, pode viajar e se ausentar das casas. Para você fazer um trabalho hoje de liderança feminina na advocacia, você precisa se ausentar da sua casa pelo menos 3 dias, porque você não vai para o interior e volta para casa. E nisso você precisa, no seu lar, de um marido, de um parceiro que exerça o papel que não é nos dado como feminino, como responsabilidade feminina. Então, na verdade, o que eu vejo e o que foi mudança de chave é que a gente precisa primeiro fazer sentido e trabalhar com a realidade da advocacia. Não adianta a gente colocar o óculos que seja o óculos rosa ou tampar o mundo. Nós temos uma paridade da advocacia. Não temos uma paridade na advocacia. Todos os dias nós enfrentamos e nós normalizamos, seja assédios ou sejam regredimos nos direitos de mulheres. E assim, todo dia você vê, recentemente teve aquela questão TRT4, que é um dos TRTs mais modernos em termos de humanismo, na advocacia trabalhista, do qual houve o desembargador não deu prioridade para a advogada grávida. Nós não temos uma instituição OAB fortalecida, porque sequer nós temos respeitado os direitos, sejam de mulheres ou seja de advogados. As prerrogativas, elas não são aceitas. Nós cuidamos dos direitos dos outros, mas muitas vezes temos os nossos direitos desrespeitados como homens, imagina quanto mulheres. É interessante o que você falou, porque eu acho que é o ponto assim, você falou óbvio, né? Várias coisas interessantes, mas eu vejo assim que nós mulheres acabamos nos adequando a esse mundo. A advocacia, ela vem de um mundo muito masculino. E aí hoje a gente tem a maioria das mulheres, mas de fato parece que a mulher tentou se adequar, né? As advogadas, não a mulher. As advogadas tentaram se adequar a esse universo, tentando se masculinizar e adequar a esse mundo. Não trazendo o feminino, e sim para ser respeitado tanto na vestimenta, no jeito, ou algumas abdicando de algumas coisas, justamente para entrar no padrão. E aí, as que, né, ou que não se adequam a esse padrão e tentam manter o seu feminino ali mais aflorado,
muitas vezes não são respeitadas. A gente percebe muitas vezes. Sim. As pessoas muitas vezes não prestam nem atenção no que é falado, e pode ser que seja uma excelente fala, porque está prestando atenção no que a pessoa está usando. E aí a gente tem que mudar um pouco da sociedade como um todo nesse sentido. E aí isso envolve a nossa postura dentro de casa, na família, na sociedade, e também dentro da OAB, na nossa profissão. Hoje, realmente, quando você falar, a gente não tem referências, veio pouquíssimos nomes, né, de Não grandes Na advogadas. verdade, o que acontece? Para você exercer um cargo político na OAB, você tem que ter estrutura financeira. É. E hoje, você conta nos dedos as mulheres que têm uma estrutura financeira Independente, né? Que foi ela que criou. independente Porque às de vezes seus não foi ela maridos, que. Porque às vezes não é ela, tem, mas ela não. Foi ela para que criou. exercer efetivamente um cargo político. Porque o trabalho na OAB, ele é voluntário. Você não recebe para isso. Então, assim, não há como você fazer uma ruptura, um discurso contra vários padrões, várias questões dentro da OAB, sendo que as mulheres que podem exercer, normalmente são subsidiadas por homens. Então, não adianta você declarar, porque eu acredito muito que a gente não pode ser incoerente com a sua vivência. E outra coisa que eu percebo muito, e que a gente já normalizou, é que as mulheres, elas, quando vêm para, eu acredito que seja em várias profissões, mas as mulheres estão tão feridas que elas ferem e são utilizadas por esse mundo masculino para destruir outras mulheres. Porque normalmente, se você faz um evento, a gente já teve vários eventos da Comissão da Mulher, eventos maravilhosos, mas que foram criticados, a primeira crítica sempre vem de uma mulher. E as pessoas, as mulheres estão tão acostumadas a se degladiar, as mulheres estão tão acostumadas a se atacar, que elas não percebem que são instrumento desse mundo e de manipulação e de opressão. É interessante você falar isso, que eu estava até conversando esses dias com a minha filha mesmo lá em casa. Eu falei assim, olha, até um certo ponto eu achava que a advocacia era muito, entre as mulheres, né, individualista e muita vaidade. Até que eu encontrei o grupo da MAD. Que aí, né, são as meninas, Ana Paula, Elisa, eu falei assim, gente, tão engraçado porque eu já tinha perdido a esperança. Né? E assim, não estou falando que eu estou perto da Ana, não, mas é tão interessante isso, porque vai ser inclusive uma das minhas falas na abertura do evento no Sábado das Mulheres, né? Que essa força, essa união é tão bacana que a gente vê uma luz no fim do túnel, sabe? De falar assim, gente, é tão bacana você ter um evento ali que a gente se junta, se ajuda. Aí vai ter um outro evento, todo mundo se junta, e pelo prazer da gente se apoiar. Porque é muito fácil você chorar com quem está chorando. Mas quando você tem que aplaudir a outra pessoa, né, que está ali se destacando, são poucas, que é o que você falou. Mas eu sei que isso é uma minoria. Né? Na maioria das vezes, a gente vê querendo puxar um tapete, querendo derrubar. E é triste, né? Mas porque são as isso não mulheres. é uma coisa tão normalizada que se você falar, essas pessoas, elas sequer cogitam essa possibilidade. Porque tá muito quando enraizado. Você fala, está muito enraizado. Nem percebe. E aí, o que acontece quando você vê, por exemplo, você não vê um homem pedindo uma palavra para atacar outro homem. Ele pode ser inimigo mortal. Sim. Você não vai ver isso. Porque nisso, o mundo masculino traz uma grande oportunidade de aprendizado. Que o homem normalmente tem inteligência emocional. Ele não vai atacar outro homem. Principalmente se esse homem for interessante para ele. Mulheres não. Ataca. Vê com ameaça, né? Ataca. Você vai lá no primeiro comentário de um evento. A crítica. Sim. Uma mulher. E é verdade. E aí, quando você vai conversar e você vai para a defesa de mulheres, eles falam assim, vocês entendem entre vocês? Eles usam contra, né? Vocês conseguem brigar? Esse argumento.
Vocês não conseguem se entender entre vocês, nem vocês se entendem. Como se, né? E o que trouxe também, que eu acredito e devo isso muito à vivência na empresa familiar, que no mundo do comércio, e que eu agradeço muito assim, a experiência que eu trouxe, estou trazendo isso para a liderança feminina, é que no mundo do comércio você tem palavras, você tem transparência, e outra coisa, tem gente que você gosta, tem gente que você tolera. Uhum. Você não precisa gostar de todo mundo. Mas tem o respeito. Aquela né? pessoa Claro, não precisa sem ser respeitar. agradável com você, a melhor pessoa, amiga. Ele te dando rendimento, ele entregando Exatamente. produtividade, Sim, ele acabou. pode ser o que ele quiser. Inclusive, isso que a gente tem que implementar. A mulher trazendo produtividade, entregando o trabalho dela, que entregam e fazem muito mais do que homens, e eu não estou falando isso, não, isso é estatística. Homens são... Eu estou lendo um livro, fazendo um clube um clube delas, um clube de liderança, do qual a gente está trabalhando, que a gente faz leituras de livros. E teve um livro, que até me esqueci o nome, mas depois eu deixo o comentário, que ele fala que está sendo um grande desafio no livro de liderança feminina, que ele joga na cara da gente uma realidade que a gente não quer aceitar. Mas que é a realidade. Não tem como você mudar a realidade sem aceitá-la. Uhum. E que o problema, grande parte do problema de mulheres estão com nós mulheres. Grande parte. E eu tenho uma frase que eu levei para a vida. Homens são promovidos pelo seu potencial. Mulheres é pelo que elas fazem. E normalmente a mulher, para ser promovida, ela fez muito mais do que qualquer um homem dentro de uma empresa, dentro do escritório. Então, isso a gente tem que começar a pensar. Quero fazer uma grande revolução? Não. Quero entender a realidade e julgar com as armas que nós temos para mudar essa realidade. Ter essa consciência. Ter essa consciência e traçar as estratégias. Primeiro, para a gente ocupar, o que a gente vai ter que fazer para a gente chegar lá e conseguir mudar? Primeiro, nós vamos ter que fazer o extraordinário, que o ordinário não está servindo. Segundo, nós vamos ter que ter condições de ocupar esses lugares. Para depois você mudar alguma coisa. Uhum. Então, tem um processo a seguir. E que a gente precisa pensar nesses processos. Hoje, eu posso não ocupar aquela cadeira ali. Mas outra mulher pode ocupar. E por que não ela não vai ocupar? Sim. Porque não tem jeito de você ter diversidade. E isso vale não só para o público feminino, mas para o público LGBTQI. Não tem jeito. Para o negro, não tem jeito de você ter representatividade sem ter diversidade em conselhos, diversidade em diretorias. Não adianta. Porque a pauta não vai te entender. Se você olhar para uma pessoa e falar assim, para um diretor e falar assim, olha, eu não posso viajar hoje porque meu filho não tem com quem ficar. Não tem com quem ficar. Isso é um problema seu. Mas onde que as pautas são movidas para dar uma oportunidade para as diretoras mulheres? Uhum. O que essas mulheres estão fazendo lá? O que elas estão passando lá? A gente não procura saber. A gente procura criticar o que elas estão lá. Por que elas estão lá? E muitas vezes, essas mulheres que estão lá, por muito tempo, eu achava que havia uma questão de ego. Depois eu descobri que essas mulheres, para chegarem até lá, elas já foram tão macetadas, elas já receberam tantas críticas que elas não estão dispostas a abrir mais para mais críticas. Porque justamente isso. Homem lá, ele não abre oportunidade para você dar opinião. Verdade. E a mulher, ela acaba, muitas, na grande maioria, desiste. Sim. Gente, é inviável. Porque é uma luta realmente difícil
E aí prioriza outras coisas. Ah, quer saber, não é para mim, vou largar, vou priorizar a família, vou priorizar a casa e vou deixar esse sonho para lá. E tem que ter essa consciência de ter suporte para exercer, né? Tudo Sim. que ela tem vontade de exercer. Ela tem que ter uma rede de apoio, tem que ter esse amparo. Então, isso é importante. Não é que a mulher é frágil, muito pelo contrário. Mas é porque realmente as nossas necessidades são diferentes. O fato de ser diferente não é nem mais nem menos. É só diferente. E Só isso. precisamos criar esse local seguro, tanto para a autenticidade das mulheres, porque mulheres que eles rotulam de feministas, mulheres não são bem vistas. Mulheres que exigem os seus direitos não são bem vistas. Mulheres que falam o óbvio não são bem vistas. Então, primeiro a gente tem que criar esse lugar seguro, seja no escritório que você trabalha, seja na OAB, em qualquer lugar, seja na defensoria, seja no Tribunal de Justiça. Na igreja, qualquer lugar. Hoje a gente chega num ponto tão, assim, se é ruim para homem, que dirá para mulheres. Eu sempre tive um aprendizado na advocacia que eu não podia brigar com o juiz. E que é uma verdade. Porque ele ia me canetar. Que ele tinha o poder da caneta. Então, se você não brigar com o juiz, ele pode ir com a sua cara e te beneficiar numa sentença. E hoje eu passo, recentemente, eu tive uma audiência trabalhista que todos as minhas prerrogativas foram violadas. Mas era um processo muito grande, que envolvia, eu estava pelo reclamante, que envolvia um ônus de sucumbência. E que até nisso você tem que pensar. O juiz estava advogando para a empresa. Ele fazia perguntas, ele não fazia as perguntas, ele intimidava as minhas testemunhas. Assim, foi que você não ter, você é advogada, você com o seu cliente, você ficar simplesmente, não tinha o que fazer. Intimidou. Gravado, gente. Gravado. E veio com uma sentença, não sei de onde ele tirou. Assim, é uma coisa que você fica sem... Qual que é o exercício da advocacia? É você pedir bênção para todo mundo? Ontem mesmo no tribunal, cheguei lá no TJ para distribuir o panfleto do nosso evento, do qual eu já faço o convite aqui, na OAB Barro Preto, Mulheres Protagonistas, estaremos lá, né? Nesse sábado agora. Para todas as mulheres e para, como eu costumo falar, não só para mulheres, quanto para homens que apoiam. Claro. Precisamos de homens feministas que apoiam mulheres. E, de repente, me perguntou assim, você tem um cartão azul? Eu falei, com a Dani, que cartão azul? Eu tenho OAB. Não, você pode entrar aqui com cartão azul. Moço, eu não tenho cartão azul. Eu tenho OAB. Que cartão azul? Ah, não, porque você tem que entrar para fazer um cadastro e ter um cartão azul para você não ser... como que fala? Você não tem que ir para aquele... Pro guichê, né? Não, pro guichê, para fazer o cadastrar. Para você entrar direto. Isso, aí eu perguntei direto, assim para a Dani, Dani, não, eu tenho esse, o cartãozinho. Eu falei, Dani, mas será que um defensor público, um Ministério Público, um promotor, e o juiz, ele tem que fazer um cadastro para entrar aqui? Creio que não. Não sei, mas creio que não. Eu falei, eu sou advogada. E aí a gente foi levar o panfleto, do qual nós não podemos panfletar.
Quer dizer, nós podíamos distribuir para as advogadas. Mandou a gente para falar, pedir autorização, eu falei com a Dani, nossa senhora, da próxima vez eu peço um ofício. Eu ofereci o TJ para panfletar um evento para De interesse para as advogadas. E a gente estava né? convidando Como que a gente as encontra mulheres advogadas? Que estavam Quer lá dizer, circulando. É uma coisa assim, para mim, na minha cabeça, e que da Viviane há 17 anos atrás, é uma coisa absurda. É uma coisa, mas que nós normalizamos. Uhum. A gente vai aceitando e... No caso da advogada que não teve a prioridade, que tem uma lei. Você não viu um advogado levantando e falando assim, nós não vamos fazer a sustentação oral. Por quê? Nós não temos isso. A advogada tenta intermediar, excelência, eu faço um protesto. Excelência, eu faço um protesto. Mas assim, em pleno 2024. Ainda passa por isso. Isso é complicado. Nós temos que passar por isso. Nós temos que fazer cartão azul para entrar no tribunal, para ir lá pedir, pelo amor de Deus, para o juiz te receber. Porque eu não sei vocês, mas a minha advocacia, se eu não for lá e praticamente fazer um escândalo na secretaria, vem o Asprom te atender. Vem o estagiário. Que aí depois você faz outro escândalo. Aí você consegue o assessor. O assessor. Mas o juiz não vem. Então, assim, é coisas engraçadas, mas que a gente efetivamente normaliza. Sim. Ou às vezes nem é... Quando você consegue, às vezes, né, conversar com algum magistrado, às vezes eles não prestam atenção. Sim. Tá fazendo favor. Eu me sinto assim, na minha advocacia. Muitos não prestam atenção. Infelizmente, a gente passa por isso. Vou olhar, e você explica, entrega e fala, ressalta. Aí a gente percebe quando a pessoa está prestando atenção e quando a pessoa não está voando. A gente está falando ali, ele está longe. Né? Então, isso acontece muito. Isso acontece nas sustentações orais, isso acontece... Não, acontece todo dia na advocacia. E eu falo assim, isso não é uma questão só de liderança feminina, de advocacia feminina. O que eu mostro aqui para a gente refletir é que a gente não tem o básico para homens, que dirá para as mulheres. Verdade. E sobre a síndrome do impostor? Isso, assim, as mulheres têm muito. Sim. Né? A gente sabe que tem. Como é que você identifica e pode falar um pouco aí entre as advogadas? Verdade, toda advogada, eu ouso dizer que toda advogada tem uma síndrome de impostura. Acho até pela nossa criação, né? Da sociedade. E na verdade, eu vejo, todos aqui, eu tenho 40 anos, na minha idade, e ainda permanece assim, todas nós, outro dia eu escrevi uma mensagem nesse clube de livro, que as pessoas ficaram impactadas. Eu falei, todas nós fomos domesticadas. Todas as mulheres, hoje, foram domesticadas. Então, você vê uma síndrome de impostora, porque você vê mulheres, assim, excelentes profissionais, mas que não acreditam, que não sabem receber um elogio. Mulheres que fazem muito mais que homens. Gente, isso não é só na advocacia, não, é qualquer lugar. E a mulher se questiona. Eu até mesmo passei recentemente de essa impostora, porque quando eu me adentrei para a OAB e eu tive contato com o curso, eu falo isso para todo mundo, Maria da Penha itinerante, a primeira vez que eu fiz o curso, eu saí de lá completamente desbaratinada. Eu não consegui chegar até na minha casa, porque eu percebi que todas as minhas relações eram tóxicas. Todas as minhas relações eram tóxicas, de alguma maneira. Que a gente tem a ideia de que
Violência doméstica é agressão. Não é. É, agressão física, né? Agressão física. Mas com palavras ali também. E outra coisa que eu não psicológica. sei vocês, mas eu descobri É psicológica. que a violência doméstica não se dá só pelo parceiro, mas Um pelas filho, relações, filho, Sim. irmão, É, pai, mãe, irmã. Então, assim, é uma coisa muito, isso tem assim, muito normalizada, muito enraizada, né, gente? E aí eu me sentia completamente impostora. Como que eu vou liderar mulheres se eu passo por isso? Como que eu vou para frente dessas mulheres e falar, empodere-se, se eu estou sendo sustentada, se eu estou sendo apoiada, e quem me banca são homens, porque hoje, apesar de eu exercer o conselho, quem está na liderança da minha empresa, quem bate mete na minha empresa, são os meus irmãos, são. Vocês entendem? E eu fico assim, gente, é um discurso contraditório. Mas até que eu soube aceitar que para eu exercer esse papel, eu preciso deles. E tá tudo certo. e você vivenciando, você consegue até identificar e ajudar outras pessoas a identificar também. E outra coisa que é Sua muito vivência é gritante, a gente tem que equilibrar vários pratinhos. O homem tem que equilibrar um só, que é da profissão dele. Ele equilibra um pratinho só, que é pensar no sonho e nos objetivos dele. Mulher não. Meu filho, outro, por isso que um dos motivos também que eu afastei e retorno agora para um trabalho de liderança feminina, principalmente dentro da UAB. Meu filho, de 2 anos, teve um atraso de fala. A culpa é de quem? Da mãe, que durante 2 anos da vida dele foi liderar mulheres. Porque não é só o tempo de viagem, são várias reuniões. Isso não é só para a OAB, não, é para a AMAD, é para qualquer. Quando você vai ocupar um lugar político que você pode fazer a diferença, qualquer lugar. Você tem que priorizar e você deixa despriorizado algum setor importante na sua vida. E você é questionada, porque a culpa, afinal, era minha. E olha que eu sou muito bem resolvida. E eu tenho um marido super parceiro que exerce as responsabilidades de pai dele, que ele não faz favor para mim. É a primeira pontuação que eu falo com todo mundo. Meu marido hoje é um excelente pai. Ficou durante 2 anos segurando e cuidando da minha casa e da parte dos meus filhos, para eu poder vivenciar essa oportunidade e poder realizar um propósito na liderança feminina. Isso é muito significativo, a gente tem que reconhecer. E quando viu isso, todo mundo falava assim comigo. Aí, você tá lá na OAB, seu filho tá com atraso de... E para eu aceitar isso, foi um grande sofrimento na minha vida. Porque tem coisas ainda que a gente não pode delegar. Que é indelegável. Mas se é importante meu papel na liderança feminina, eu preciso ter a compreensão e um roteiro básico para eu liderar essas mulheres. Eu vou ter que ter uma flexibilidade para eu poder também dar suporte para os meus filhos. Eu não posso exercer a liderança e a política como homens. Porque esse papel é indelegável das mulheres. E eu não estou sendo machista. Não, mas você está certa. Eu compartilho Não dá pra dessa anular, ideia. né, Não algumas dá, coisas. não. E Tem até algumas que funções. Tem que A ser escolha de moldada, ser mãe, sim. ela é muito importante. Sim. Então, Você sabe tem vai que ter tempo abrir, para às vezes, mão de dedicar. algumas coisas para você dedicar, exatamente. E nisso eu tenho uma Substituir, rede de apoio. Hoje, por exemplo, para estar aqui gravando, o meu marido está com meus filho mais velho, que joga na equipe do Magno. Eu estou aqui, o meu pequeno de 2 anos está com o meu cunhado. Eu tenho que ter uma rede de apoio muito grande para poder exercer e poder ir em busca de um propósito, de um sonho. Então, isso é garantido para mim.
Mas isso não tem a garantia da grande parte, da maioria Sim. das mulheres na advocacia. Não adianta eu ter um espaço kids, sendo que as mulheres não têm condição de chegar dentro da Claro. instituição. Sim. Que as mulheres não têm condição de exercer a advocacia. Eu voltei, após 17 anos, eu fui para a instituição nessa gestão, que me aproximou. Mas eu nunca tinha tido contato, eu nunca me interessei pela advocacia, porque eu nunca achei que ela me representava, que ela fazia por mim. Eu pagava anuidade. Aliás, se você não pagar, você não advoga. Uhum. Então, assim, é uma série. Hoje eu me vejo no início e de falar o básico, de falar o óbvio, que não é dito. O óbvio não é dito. A gente tem proporcionado lá o espaço Kids, é um grande ganho da advocacia feminina, mas nós não temos crianças e mulheres para ocupar esses espaços. Para levar essas crianças até para usufruir. Nós temos que criar condições. Nós temos que criar subsídios. Sim. Para essas mulheres. E isso muda no Estatuto da Advocacia, muda em todos os lugares. E isso é uma questão que sequer passa na cabeça de homens. Às vezes você vai falar isso com homens, eles não entendem. A gente fica bravo, martelando numa coisa que realmente, gente, eles não entendem, eles não têm que levar os filhos deles. É uma outra realidade. É uma realidade diferente. É isso que precisa ser ajustado. Uhum. É uma completamente realidade. Então, a gente precisa de ter efetivamente mulheres que lutam pelos direitos de mulheres, dos básicos. Nós precisamos de eventos na OAB, de eventos nessas instituições, de cotas, de ações afirmativas para mulheres. Nós precisamos de um subsídio mínimo para a ocupação de 30% desse espaço por mulheres. Da gratuidade para essas mulheres. Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que tem que dar condição, sabe? Porque aí, aos poucos, nós, mulheres, conseguimos nos sustentar em cargos, mas a gente precisa desse suporte. Eu, particularmente, acho que não tem que ter vantagens, nem ter... Eu acho que não adianta nada também você colocar pessoas despreparadas em funções, não é só número. A gente tem que tomar cuidado com isso, pelo menos é o que eu penso. Não é um número, não adianta nada estar lá. Ah, tá paridade. 50% dos cargos das comissões, disso, daquilo, tem lá, tem mulheres e tal. Mas efetivamente elas têm voz? Mas são 50% de cargos. Elas estão preparadas? São 50%. Porque às vezes colocam pessoas que pensam como os homens, então não muda. Então não tem essa visão. É aí a diferença, não é o número, não é basta ter a mulher ou exigir a cota, é dar possibilidade para que ela alcance aquilo. Eu penso muito nisso. Porque não é só pôr o número, tem lá, mas é isso tem que a paridade. Na verdade, eu estou esclarecendo, na realidade. Que se não houver o número, sequer vai ter oportunidade. Sim. Então, assim, no mundo masculino, que eles não passa pela cabeça deles esses nuances, porque o discurso, quando vai para o masculino, é meritocracia. Mas a mulher não tem nenhuma oportunidade. Não. Numa empresa, quem acompanha filho no médico, no hospital? A mãe. Ou a avó, ou raramente o pai. Efetivamente, os homens, eu estava lendo um estudo que os homens chegam nos cargos de lideranças muito jovens, com 30 anos, e as mulheres só com 40. Porque com 30 anos a mulher tem que abrir mão do cargo para exercer a maternidade, que a maternidade se torna incompatível com o cargo de liderança, seja porque... E efetivamente, mulheres, a gente tem que trabalhar com isso também,
mulheres trazem prejuízos no sentido de custos para empresas. Isso tem que ser uma coisa Isso que tem é que uma é a realidade. Mas outro dia eu estava vendo uma fala de uma gerente de uma locação, ela achando ruim que ela contratou uma pessoa e descobriu que no período de experiência ela estava errada, que não podia demitir. E aí eu fiquei assim, assustada com a fala. Não, que absurdo, a gente tem que ficar com ela. Eu falei, meu Deus, uma mulher falando isso. Ela não tem filho, ela não sabe Mas efetivamente é porque as mulheres que também estão nos cargos de lideranças na empresa, elas foram domesticadas. Sim, Pensam da mesma forma, então elas vão pensar... E aí o que é mais incrível que eu estava levando a refletir... Ao menino para o médico. Então, tantos quando voltam depois passa o período de estabilidade... São demitidas, né? Na verdade, e eu falo assim, acontece. E é uma reflexão tão grande, é uma mudança tão grande, uma transformação tão grande, que eu falo que não é nem um reencontro. Na verdade, é um encontro com o feminino. Sim. E eu estava comentando que o humano, é o único mamífero que tem o poder de domesticar. Seja homens ou mulheres. Porque as mulheres também domesticam outras mulheres. Uhum. No reino animal, você não vê uma fêmea domesticando outra fêmea. Aqui a gente vê. E nós, como os cachorros, os cavalos, somos eternamente gratos àqueles que nos tiraram a liberdade. Que nos domesticaram para comida e água. Então, olha quanto isso é ilógico. Uhum. A gente tem que realmente fazer parte, né? Assim, a gente tem que fazer parte. Como que a gente soluciona isso? Entendendo que mulher não precisa gostar de mulher. A gente precisa compartilhar as vivências e quem está no poder fazer para que possibilitar, utilizar do seu cargo, utilizar dos seus privilégios para que outras mulheres possam chegar. Porque tem outro problema também com a mulher. Mulher, assim, se você não gosta daquela pessoa, você não convive com aquela pessoa. Você não chama, mesmo estando num cargo de instituição. Mulheres se tornam inimigas mortais de mulheres que não convivem. Por exemplo, pode sentar aqui num podcast, eu posso não gostar da Ana, eu posso não gostar da Dani, mas estamos para um bem maior, para um bem coletivo, vamos conviver. Vamos apoiar eventos, uma das outras. Posso ter sérias críticas com relação às mulheres, mas vou apoiar. Vou colocar a minha empresa, os meus contatos políticos em favor dessas mulheres. E vou me indispor com homens em favor das mulheres. Porque muitas vezes é isso. E começar a praticar dentro de casa. Minha família, eu sempre tive essa postura muito, que eles falam que eu sou feminista e de esquerda. Eu falei que eles nunca conheceram uma feminista de esquerda. Eles vivem numa bolha, eles sequer já debateram e conheceram esse universo. Não é como crítica, tá? Mas é uma vivência, porque nos cargos de altas empresas você não vê essas mulheres. Você não tem essa diversidade. Você vê mulheres de elite, e mulheres que ocupam lugares nesse rótulo, nessa formatação machista. Porque todos nós temos um viés machista, um inconsciente machista. Tomamos decisões e proferimos palavras machistas. E a minha família, quando eu engravidei pela segunda vez, eu brigava porque eles tinham um grande pavor de vir uma menina. Porque eles falavam assim, se uma menina nascer da Viviane, a família acabou. E aí, quando veio um menino, eles agradeceram. Mas mal sabem eles que as filhas deles, que são minhas filhadas, são mulheres empoderadas que já vieram para mudar o mundo. E aí fazem sentido para eles. Mas vieram 2 homens. E aí a outra questão, falei, não, 2 homens, não tem uma mulher. E aí eu descobri que o meu propósito era criar homens feministas.
que apoia Porque não o Brasil. adianta eu apoiar o mundo feminino, Sem criar ter o homem apoio. que não pode sentir, homens que não podem demonstrar. Hoje eu fiz um post sobre isso. Criar homens femininos. Não é homens homossexuais, homens afeminados, mas homens que se interessam pelo universo, Sim. que têm referências femininas Que dentro de respeitam. casa, Uhum. que respeitam, e não só porque mulheres são frágeis e delicadas. Eu tive uma experiência com o meu menino que ele falou assim, mamãe, chegou com essa frase lá em casa, mamãe, mulher não se bate nem com a flor. Eu escutei isso, eu falei, uai, por quê? Em homem você bate? A gente resolve as coisas batendo? É um tipo de comunicação permitida? Nos homens são, que eles não sabem conversar. Eles resolvem na porrada mesmo. Na briga. Uhum. A comunicação é super violenta. Mas você vê esse sentido? Homens na escola jogam futebol. Eu vi outro dia uma menina na equipe do Magno, eu fiquei super feliz. Nossa, tem uma menina. Hoje em dia a gente já vê mais Uhum. meninas Então, jogando assim, futebol. E por que não trazer a normalidade para eles? Para ele, você entendeu? Por que não fazer dos meus filhos, educá-los? Eles têm um pai, têm uma referência masculina. Mas eu não posso permitir que a referência masculina sobreponha direitos de mulheres. Uhum. E nisso é o nosso combate do dia a dia. Porque você não Sim. vai para uma liderança feminina permitindo e aceitando uma normalidade machista dentro da sua casa. Porque não adianta a gente ser referência fora e ditadura na casa. Os grandes exemplos para que eu vou deixar, o meu grande legado são os meus filhos. É o meu trabalhar com o meu marido, porque eu brinco que o grande... qual que é o filho que me dá mais trabalho? O meu marido. Que é filho da minha sogra. Mas que foi criado nessa cultura. Se é difícil para mim, quanto mais é difícil para o meu pai, para os meus irmãos entenderem isso. E batendo, martelando, ninguém vai aceitar o seu discurso. E eu trabalho isso todo dia, viu, gente? Uhum. Trabalho com terapia, com comunicação não agressiva, porque eu sou a revolucionária e eu sempre tive uma pauta de revolução, nunca tive problema de ter discussão e briga. Mas isso, ninguém vai aceitar o seu discurso você dando pedrada. Ninguém vai aceitar. Sim. Então, eu vejo isso pela minha experiência na liderança, na advocacia. Os cargos vão ser ocupados por mulheres subsidiadas por homens, seja financeiramente ou seja por indicação política. Uhum. Isso é a imposição de hoje. Não existe mulheres politicamente na liderança sem ter um subsídio, seja que ascenderam profissionalmente ou precisam ter algum apoio de homens, e está tudo certo. Mas desde que essas mulheres chegam lá e com trabalho, a competência, que são mulheres muito competentes, façam e olhem para o mundo feminino, para o mundo, para poder utilizar dos seus privilégios para efetivamente conquistar direitos para mulheres. Sim. Aproveitando que você está falando sobre essa questão das mulheres fazerem essa diferença, né? Você tem uma história dessa liderança feminina que ela fez a diferença para compartilhar, de sucesso? Eu assim, acredito na liderança, na advocacia hoje. Eu acho que essa questão do Espaço Kids foi uma conquista. O plano também conseguido pela gestão da Natália Damasceno, da mulher advogada, que foi aprovado, foi uma grande conquista. Conquistas básicas que a gente não tinha. Mas efetivamente, agora a gente conquistou. Efetivamente, a gente tem que lutar para as mulheres efetivamente poderem utilizar esse espaço.
poderem aproveitar do plano Uhum. para advogado. E desde que a gente não recue em nossos direitos, porque até mesmo na questão de advogadas transgêneros, a gente não pode recuar nos direitos femininos, não que elas não possam ser asseguradas nos direitos delas, tem que ser asseguradas. Mas a gente não pode retroagir nos direitos conquistados Sim. femininos. Não se pode, por exemplo, utilizar... Você não vê essa discussão no banheiro masculino, você vê a discussão no banheiro feminino. E mulheres, cada vez mais, cedem os seus direitos, porque a mulher já está acostumada. A gente já faz isso muito bem, de agregar, de incluir. Mas isso, efetivamente, não é restringindo o direito de mulheres que você faz uma política igualitária. Então, assim, cada vez mais eu acho que a gente tem que criar medidas, meios, políticas públicas, políticas privadas, para efetivamente mulheres poderem exercer esses direitos conquistados. Já que você está falando assim sobre as atitudes e o que deve ser feito, como criar esse ambiente, então, de pertencimento para as mulheres na advocacia? Primeiro, atitude que a gente tem que tomar, apoiar, estar dentro da instituição. Você não muda uma instituição, um sistema, sem estar dentro dele. Sem significar para ele. Hoje, vai ter eleição na OAB. Vai ter eleição municipal. Efetivamente, nós somos votos. Nós, mulheres, mais de 70 mil advogadas, vão eleger. Primeiro, se conscientizar disso. A gente tem um poder político na mão, de voto. Voto é conquistado 1 a 1. Segundo, prestar atenção nas chapas e na efetividade da paridade. Porque não adianta vir uma presidência de mulher a serviço de homens. Quem são as lideranças femininas que efetivamente fazem na advocacia diferença no Estado? Quais que são esses trabalhos? E outra coisa, apoio. Apoio aos congressos, que existem mulheres na liderança. Apoio a frequentar a instituição mesmo. Você tem que pertencer à instituição. Nós temos que fortalecer a instituição. Não se faz isso de fora, criticando a advocacia. Por muito tempo, eu critiquei a OAB, mas nunca me dispus a trabalhar pela OAB. Você critica quem está lá, como diz na arena, você é o público e está criticando quem está lá lidando com os leões. Primeiro, é essa coisa, apoiar. Apoiar candidatas e vereadoras. Ver os projetos dessas candidatas. Votar em chapa que efetivamente existe uma paridade, existe e colocou pessoas lá que você conhece o trabalho. Você já participou do trabalho, que teve um legado, que deixa um legado nessa gestão. Que existem mulheres, efetivamente, que trabalharam muito nessa gestão da OAB. Muito. Que entregaram coisas jamais vistas. E isso é preciso ressaltar, é preciso reconhecer, mas o trabalho não começa por aí. Eu brinco que a gente não pode trabalhar com mediocridade. A gente não pode aceitar o mínimo. Essas mulheres fizeram muito dentro das possibilidades dela e elas estão fazendo o que elas podem. Agora está na hora de votar, nós fazermos o que a gente pode. Verdade. E exercer esse poder de voto, seja na municipal, seja conhecer realmente. Por exemplo, a OAB hoje disponibiliza várias advogadas que têm um legado, que têm um trabalho excelente. Elas vão se lançar vereadoras. Se interessar. Quem são essas mulheres? Sim.
E daí também é o papel dos homens aí, né? Então, E outra, essa dar liderança, né? oportunidade para essas mulheres, independente de qual partido, independente se você gosta, se você não gosta, dar oportunidade para essas mulheres apresentarem os projetos, porque a gente precisa, se você quer negociar com homens, se você quer negociar com poderes, vamos parar e começar efetivamente a discutir pautas que sejam relevantes. Quem são essas mulheres? Qual que é o projeto dessas mulheres? Que legado que essas mulheres trouxeram? Porque vai para vereador o fulano da ambulância. O ciclano que não tem sequer consegue uma comunicação, uma fala. Nós vamos sair com... Tive conhecimento de várias mulheres que saem como vereadoras. Vou citar algumas aqui. Isabela Pedersoli, Ana Evangelista e Michele Siqueira. São mulheres que estão dentro da advocacia, da fronte da advocacia, e que saem como vereadoras. Eu já tenho uma que eu escolho, que eu acompanho, mas abro espaço para conhecimento de todas essas mulheres que são advogadas e que saem para vereadores, que existem, devem existir muito mais, mas essas que eu conheço. E, por exemplo, a Michele Siqueira faz um trabalho, assim, inquestionável, voluntário dentro da advocacia e pela comissão de deficientes. Ela faz um trabalho impressionante, ela deixa um legado. E aí você vê uma advogada, uma mulher que traz esse legado, que está na fronte, que está na advocacia, que está na OAB, fazendo um trabalho voluntário, não ganha nada com isso. Pelo contrário, gente. Trabalhar na OAB hoje, a gente tem gasto. Gasto. Você gasta. Você não ganha nada. Ela tem um trabalho, todo final de semana ela está visitando, ela deixa um legado para as pessoas de deficiência, que fazem a pauta de muitas mulheres, porque hoje o grande problema da advocacia feminina, da maternidade, são crianças atípicas, mães atípicas, que tem problema do mínimo com a escola. Então, assim, quando você vai expandir, é muito grande. Michele tem um grande trabalho, um grande legado. E é você se movimentar, e eu brinco com ela que eu sou cabo eleitoral dela de graça. Porque eu acho que é isso. Você tem que dedicar o seu tempo, o seu apoio a mulheres que vão fazer relevância, que vão ocupar aqueles lugares ali e que tem uma pauta. Isabela tem uma pauta na questão de violência doméstica, de defesa. Hoje ela deve sair da presidência, mas hoje ela tem significativa no combate à violência contra a mulher. A Ana já é uma referência tem a Idômitas, traz um trabalho significativo no movimento feminista. É do PT, de esquerda, tem um trabalho significativo nessa questão. Então, assim, vamos conhecer essas mulheres. Vamos abrir espaços nos nossos eventos, nas nossas conversas para essas mulheres. Então, assim, efetivamente, vamos começar a tomar medidas de assuntos, parar de brigar, parar de... Eu acho que é apoiar. Preocupar, né? E apoiar. Apoiar. A gente tem que criar uma rede de apoio, né? Assim, acho que o que fica, assim, né, resumindo tudo aqui, é nos apoiarmos como uma rede e ter essa visão em cada núcleo, né, que a gente convive, passar e ir disseminando esse tipo de postura para mudar. Que é o principal, a gente tem que fazer essas conexões e sair do raso. Nós temos que conhecer outras mulheres. Porque hoje eu até estava conversando com meu irmão e falei assim, vocês veem o que eu deixo transparecer. A minha armadura. Verdade. Porque a gente vai para o combate, a gente veste uma armadura. Verdade.
E eu acho que a gente tem que começar a observar o outro, mas principalmente essas mulheres. E ver em o que você pode ajudar outras mulheres. Por exemplo, vamos supor, eu advogo, a minha expertise é no direito trabalhista, é no direito do consumidor, porque a empresa é o que eu lido todos os dias. Mas eu tenho uma advogada que vocês lidam no imobiliário com uma maior expertise, Vamos fazer parcerias. Vamos dar lugares para essas mulheres. Se você tiver que ter uma parceira, seja uma mulher. Ter esse olhar, né? Ter esse olhar, conhecer, ver o que a outra trabalha, porque às vezes, por exemplo, vocês têm um podcast, vocês advogam, vocês têm esse podcast aqui, às vezes a pessoa pode não acrescentar na advocacia, mas pode ser uma empresa colaboradora desse podcast, esse podcast pode ser significativo para mulheres. Vamos começar a pensar fora da caixa, pensar, parar de preocupar com a gente ganhar dinheiro e fomentar essas questões, porque o que a gente manda pelo universo volta para a gente. Sim. E ser mais significativo, indicar a outras mulheres, que seja por uma palestra. Às vezes você não pode pegar uma palestra, mas você indica a outra mulher que pode pegar uma palestra. Você ajuda outra mulher a fazer convites aqui para o podcast de mulheres que nunca fizeram podcast, que pode acrescentar, fomentar esse autoconhecimento, essa autoestima nessas mulheres, para ver que efetivamente elas podem fazer. Todo mundo tem alguma coisa a agregar. Verdade. Todo mundo pode aprender com o outro. E uma boa oportunidade é ir ao evento, né? No próximo sábado apoiar. Que é importante, que a OAB do Barro Preto está realizando. Depois vocês olhem, sabe? Porque realmente é muito importante. As inscrições já vão encerrar, porque elas me contaram aqui que já está quase esgotando as vagas. Então, quem estiver ainda escutando, se escutar amanhã ou ouvir, assistir, enfim, corre lá, porque ainda, provavelmente, amanhã ainda terá as inscrições abertas, mas corre porque realmente já está próximo. E fica aqui o convite, né, para todas as mulheres e homens que apoiam mulheres, para conhecer o trabalho, né? O trabalho da AMAD, o trabalho da AMAD Mulher, o trabalho que a gente vem fazendo dentro da OAB, desses eventos, capacitando mulheres, conectando mulheres, acolhendo mulheres e nos apoiar sempre quanto possível. Verdade. Acho isso importante. Viviane, queria te agradecer até por você compartilhar aqui conosco sua experiência, vivência, os insights que você, né, e dicas que você passou aqui na sua fala, de postura, de mudança, do que deve ser mudado em nós, mulheres, e também nos homens, né? Porque nós temos também vários homens, a AMAD até que tem um número maior, acho que de homens, mas é pouco, mas eles são bem conscientes, tanto que acaba que a maior parte da diretoria é feminina. Mas acaba que as mulheres também na AMAD são bem atuantes, então eles também... Porque nós assumimos esse papel, porque até é bem equilibrado, mas ainda assim a gente tem esse espaço, e que esses espaços sejam maiores. Na verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar passando a minha experiência, o que eu acredito aqui na AMAD. E assim, as frases que eu levo para a minha vida. A palavra leva, o exemplo arrasta. Então, e a gente não muda o outro, a gente muda a gente mesmo. Começa a fazer por você. Sim. Grande parte dos homens, os homens, eles não são obrigação nossa dar o aprendizado, mas eles aprendem muito com a nossa postura. E todo homem ama uma mulher, seja sua mãe, seja sua filha, seja sua esposa. Então, voltar para o mundo feminino não é uma questão utópica, uma questão que está fora. Todos os homens nasceram de uma mulher. Então, voltar esse olhar também e começar a mudança em nós mulheres, porque nós não podemos existir no mundo masculino se não fizermos o básico no feminino. Verdade. E eu agradeço vocês pela oportunidade, para todo mundo que está assistindo. É isso, gente. Fiquem ligados. Lembrando que nosso episódio vai
todas as quartas pelo YouTube e o Spotify. E não deixe de nos seguir pelas redes sociais. Gente, muito obrigada. Obrigada a Obrigada. você. Tchau. Até mais.